Boa noite a todos, Saravá, Mojubá. Para aqueles que ainda não me conhecem, muitos sim me conhecem, mas talvez agora aqui nessa oportunidade que foi criada pelo Tranca-Rua, então para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Exu da Meia-Noite. Muitos me chamam também por Barão. Então eu estou aqui hoje e vou estar mais vezes para poder oportunizar a todos vocês de ter orientação, direcionamento em cima daquilo que cada um necessita na sua caminhada, que é a verdade, que é a clareza, que é a sabedoria que vem das esferas mais superiores até chegar a nós, que somos aqueles que entregam a todos vós a oportunidade de ter contato com essa sabedoria, com esse conhecimento. Então, aqueles que já ouviram falar de mim, aqueles que me acendem velas, aqueles que arreiam oferendas, aqueles que também têm a oportunidade de trabalhar comigo, então eu saúdo a todos. Saúdo a todas as bandas, todas as forças, todas as bandeiras. Saúdo a todos os compadres e todas as comadres, todos os guardiões e guardiãs que trabalham em todas as linhas, que são trabalhadores incansáveis para orientar, defender, direcionar, amparar, socorrer. Então, em cima dessas últimas palavras, então eu começo o meu discurso, que é a respeito de como o ser humano vence os demônios. Porque de muito é conhecido a existência desses demônios, que em muitas religiões, então eles são desenhados, essa é a palavra específica, eles foram desenhados com as formas mais grotescas: chifre, rabo, casco de cavalo, casco de bode, pele vermelha, olhos e línguas de fogo, garras afiadas. Então essas são as representações desses supostos seres espirituais que estão atormentando a humanidade, atormentando a cada um de vós. Então, a questão está: existe ou não existe esses demônios? A resposta é sim, existem esses demônios. Assim como existe Satanás, assim como também nenhum de nós somos servos, trabalhadores dessa consciência, satânica, que tem como um propósito específico direto de confrontar o ser humano. Não importa o nível da criação, onde quer que esteja o ser humano experienciando, então existe essa consciência, esse mistério que é Satanás, para poder colocar à prova, a duras provas, o ser humano, com a finalidade de fazer o ser humano sucumbir
perante a sua própria importância. Porque sim, o ser humano, por mais que ele se ache pequeno, por mais que ele se ache insignificante, por mais que ele se ache pecador, insuficiente, que é o que próprias doutrinas e dogmas insistem ainda nos dias de hoje a fazer com que o ser humano aceite essa condição de derrotado, de infeliz, de inferior, mas essa não é a verdade. A verdade é que o propósito do ser humano dentro da criação é muito maior do que ele pode conceber. Por isso, o Divino Pai mencionou, falou com as suas palavras, vamos colocar aqui as palavras, então é um termo alegórico, porque Deus, ele não tem boca, como ele é na sua origem, mas sim, também ele tem muitas bocas, porque ele pode falar através de mim, ele pode falar através de vós, ele pode falar através de muitas possibilidades. Que o ser humano, de toda a sua criação, é uma das mais estimadas por ele, mais queridas, mais amadas. Tudo devido ao quê? A esse propósito pelo qual o ser humano foi criado e que vem experienciando por planetas, dimensões. A caminhada é longa de cada um de vós. Vós podem ainda estar adormecidos nessa encarnação, como todo mundo, de não se lembrar quem ou de onde vós vieram. Mas isso é um assunto para uma outra orientação. Por que eu disse tudo isso? Eu disse tudo isso para que vós entenda que os demônios, então eles têm como finalidade, sim, de colocar obstáculos, de tentar o ser humano, de colocá-lo à prova, de tudo aquilo, porém, que o ser humano lança no espaço através das intenções e através das palavras. Então, quando um ser humano ele bate no peito e fala: eu tenho fé, então imediatamente esses demônios então lhe põem à prova, para que vós mesmo vivencie e veja com os seus próprios olhos a fé, a medida da fé que cada um de vós tem. Porque quando se apresenta os obstáculos na vida, então vós saberá se a fé que vós tanto afirma ter, ela é realmente, ou está na medida que vós tanto batia no peito. Então é um aprendizado. Então nós chegamos a um ponto que eu posso afirmar para vós, não só pela experiência de vidas e ocasiões em vários planos e dimensões, assim como também a experiência dentro da espiritualidade como um todo, que mesmo Satanás, mesmo os próprios demônios, também estão a serviço do Divino Criador para preparar, para capacitar cada um de vós para um dia na história da humanidade, lá na frente, cada um de vós assumir o seu devido posto, o seu devido lugar na criação. Então sim, o ser humano tem um algo maior, muito maior do que as insignificâncias que vós possam encontrar em cima da terra, que é o seu trabalho, que seja a sua própria família, que seja companheiros, companheiras, que seja ouro, prata, joias, poder. E eu utilizei da palavra insignificância porque a insignificância que eu menciono a respeito disso é a insignificância por ser limitado, por ter um prazo de validade, por ter um tempo determinado
para que aquilo aconteça? Ou vós ainda não perceberam que tudo existe um começo, um meio e um fim? Começos, meios e fins. Assim como os livros, começos, meios e fins. A vida de cada um de vós se resume em incontáveis inícios, meios e fins, para todos os campos da vida, e ainda continuará sendo. Então, tudo isso ele é ilusório, ele é passageiro. O termo ilusório ou insignificante que eu usei é no sentido de ele ser passageiro. Ele não é imortal, ele não é eterno. Essas coisas, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, o seu suposto poder, tudo isso é passageiro. Que é o que tanto é dito, afirmado e reafirmado em muitas religiões, que é aquilo que a traça e a ferrugem come. Assim como esse seu corpo, que vós afirma e teima em dizer que é vós. Não. Cada um de vós estão utilizando dessa roupa para que vós possa experienciar aqui. Mas até mesmo essa roupa, por mais avançada que ela seja, ela já está condenada a ter um término. Ela irá se transformar em alguma outra coisa após o seu desencarne, quando vai se desconectar com ela. Então, como então se vence esses demônios? Os demônios, da maneira que vós conhece, é ilusório. Porque existem sim as forças ligadas a Satanás, que de maneira alguma se encontram aqui, andando em cima da terra. Quem afirma isso ou é incauto, ou então não tem a menor noção daquilo que seja verdade. Porque na verdade eu digo a vós que as forças satânicas, como vós possam entender como um ser, eles estão no alto. Vós estão aqui pisando na terra, andando em cima dessa terra. Esses seres satânicos, que vós podem entender como se fosse um espírito, eles estão numa posição como se fosse a altura das nuvens que vós podem observar com os vossos olhos materiais. Então dali, eles observam e manipulam forças, poderes, pensamentos, e através disso então eles induzem, sim. Mas como vós imaginam de eles estarem aqui ao lado de cada um de vós, entrando na sua casa? Não, isso não existe. Esses seres que vós identificam como demônios, eles são os trevosos, são espíritos humanos que se desequilibraram a tal ponto que eles se densificaram, se tornaram opacos em termos de energia, em termos de vibração daquilo que possa ser a compaixão, o amor, a misericórdia, a compreensão e o entendimento. Então esses seres, que acredite que cada um de vós pode se tornar um ser desse trevoso, ou ser entendido daqui um tempo como um demônio, então vós também podem. Basta que vós se densifiquem a tal ponto que quando vós desencarne, vós será recrutado. Será, na verdade, recrutado através de manipulação, indução ou mentiras a esse grupo, a esses exércitos trevosos obscuros que, em cima das trevas da ignorância, escravizam a humanidade. Então, qual então é o pior desses demônios? Já que eles afligem a humanidade.
O pior desses demônios está em cada um de vós. Acreditem. Creiam no que eu estou dizendo, que o pior demônio, os piores demônios estão dentro de cada um de vós. Que é a raiva que vós tem do seu semelhante, é um demônio. O ódio, a inveja, a cobiça. Cada um desses que eu falei são um demônio. São as suas sombras. São palavras que querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo significado, com o mesmo objetivo. Então, as suas sombras. Vós com certeza já ouviram falar em trabalhar as próprias sombras. Mas para se trabalhar e se identificar as próprias sombras, você tem que se primeiro usar da honestidade para consigo mesmo, no exame de consciência. Dou como exemplo, principalmente para cristãos, a respeito de Salomão, que também fora do âmbito cristão, mas no âmbito esotérico, então é muito conhecido, por ter tido sob as suas ordens 72 demônios, maiores e menores. Então eu chego ao ponto de poder esclarecer para vós todos, que esses 72 demônios foram os 72 demônios internos que Salomão subjugou, colocou aos seus serviços. E a mesma coisa que cada um de vós tem que fazer. É o primeiro trabalho. Mas um trabalho sincero, um trabalho honesto para consigo mesmo. Não estou falando de vós reconhecer os seus erros perante os seus parentes, perante seus companheiros, companheiras, filhos, amigos, parentes, quem quer que seja. Eu estou falando de algo que é entre vós e vós mesmos. Ter essa sinceridade, essa clareza, essa força de poder olhar para dentro e identificar cada um desses demônios. E daí, a partir disso, procurar orientar-se através daquilo que seja verdade, através daquilo que seja sabedoria, colocar aos seus serviços esses demônios. Seu meia-noite. Mas então, como que eu posso me fazer valer de algo que é considerado um demônio ou um desequilíbrio? Energia é a resposta. Veja que é muito simples a resposta. Vós não estão cansados de ouvir os termos que tudo é energia, tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Então a energia do ódio, a energia da inveja, da cobiça, da ganância exacerbada, ela é sim uma energia. Então, se é um fato de que a maioria desses seus demônios está controlando a sua vida e faz com que vós se encontre na condição que vós se encontra, porque irá também favorecer, porque como esses desequilíbrios estão no comando da sua vida, então são portas abertas para que os trevosos, que são os espíritos humanos que são tidos ali, ou unicamente tidos como demônios, então para que eles possam também, aliados a esse seu desequilíbrio, esses seus demônios internos, poder fazer cada um de vós passar tudo aquilo que vós já passaram, estão passando ou porventura venham a passar. Então, quando Salomão ele
identifica, e daí através da sabedoria, porque quando o Divino Criador, o Pai Eterno, fala com ele, pede, dá liberdade para que ele escolha qualquer coisa que a ele será concedido, em vez de ele pedir ouro, pedras preciosas, mulheres, não, ele pediu simplesmente uma centelha da sabedoria divina com discernimento para que ele pudesse caminhar em cima da terra. E ele se tornou o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso. Então, através dessa sabedoria, do conhecimento verdadeiro, perene, que não puxa o peixe para religião nenhuma, então ele, através desse conhecimento, então ele pôde identificar e subjugar, colocar aos seus serviços. Porque quando lhe vem essa sensação do ódio, da ganância, dos desejos carnais incontroláveis que fazem cada um de vós cometerem loucuras, né, de formas explícitas, sem pensar ou medir as consequências, então veja, se essa energia descontrolada que está no comando da sua vida, se vós passa a ter o domínio dela, se ela é tão poderosa, vós poderá primeiro subjugá-la através de ordens de comando específicas, que é claro, não estarei dizendo aqui, porque senão teria que ter uma outra orientação só para falar sobre isso. E mesmo assim, seria insuficiente, porque é uma caminhada. Então, sob as suas ordens, e vós sabendo como canalizar essa energia para os seus propósitos de vida, para os seus projetos, para as suas metas, então vós começará a ter aliados poderosos, fazer com que as energias que até então fazem cada um de vós escravos, se torne vossas escravas. Estejam os vossos comandos, porque são energias que permeiam esse campo, essa terra, essa experiência de vida, também com muita abundância. Então, é ter recursos ilimitados para se chegar aonde se almeja, aonde se deseja. Então, como eu venço os demônios? A resposta está em se colocar em um padrão vibratório aonde eles não lhe enxerguem mais. Eles não tenham o domínio sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu corpo físico. E por falar desta maneira, muitos pensarão que é um estado santificado, é um estado próximo do inatingível, mas tudo isso é uma bobagem, porque a dificuldade estará à medida que cada um está disposto verdadeiramente a alcançar aquilo que mais deseja. Porque quando um deseja, quando algum de vós que estão assistindo, que estão olhando, que estão ouvindo o que o meia-noite aqui está dizendo, já se apaixonaram e não teve paz, não teve situações, chuva, sol, frio, dor, doença, que impedisse vós de encontrar a sua paixão, né? Em um lugar, em uma praça, né? Em um cinema, em um teatro, às escondidas. Pois é, então é uma força que tudo pode, tudo vence, tudo alcança. Então, por que não servir-se dela para que vós alcance aquilo que, depois de adquirir uma certa coerência e responsabilidade de vida dessa experiência, colocar aos seus serviços uma força tão poderosa, em vez de se deixar levar, se deixar arrastar por essas ondas, dessas emoções, dessas energias, de forma desregrada e desequilibrada. Então, assim se subjuga esses demônios, porque vencer nenhum de nós,
nenhum de vós, ninguém, nenhum espírito humano venceu ou vencerá os seus próprios demônios, mas sim se colocará em uma situação dos quais essas energias densificadas, que muitas das vezes se tornam formas pensamentos, como se fossem espíritos, aos seus serviços, sob as suas ordens, porque vós estará em um local privilegiado, aumentando o seu padrão vibratório. Aquilo que vós pensa, aquilo que vós tem como intenção, aquilo que vós põe em ação, as suas reações. Preste atenção nas suas reações. Quando alguém lhe ofende, quando alguém lhe coloca o dedo na sua cara, como vós reage? Vós reage como um ser humano evoluído ou vós reage como um animal? Que quando vós coloca o dedo no focinho de um cachorro, ele lhe arranca o dedo. Por quê? Porque ele tem uma consciência de atacar, uma consciência animalesca, uma consciência que tem um limite para que vós possa se aproximar ou interagir com esse animal. Então esse instinto animal vem controlando mesmo muitos seres humanos nos dias de hoje, né? Que são as pessoas que insistem em falar, a pessoa me fez isso, eu mato, eu faço, eu aconteço, né? O que diferencia esse ser humano daquele animal que ele entra em uma briga ou estraçalha o outro para dominar o território, ou para defender a sua própria prole, ou mesmo a sua própria fêmea, e vice-versa? Então significa que eu não tenho que me importar com os meus familiares, com as pessoas que eu tenho estima? Não é isso que eu disse. Porque quando vós começa a dar abertura àquilo que é a espiritualidade, estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, porque até agora, eu como meia-noite, o barão, não falei para vós até agora sobre a Umbanda ou sobre a minha história. Estou falando aqui em conceitos de espiritualidade, aquilo que é perene, aquilo que é universal na criação. Quando vós está nesse caminho da sabedoria, mesmo que vós ainda não seja um sábio, então vós não precisará da espada, não precisará do porrete, não precisará da faca, não precisará do ódio para responder ou contra-atacar o ódio. Vós não precisará do olho por olho, dente por dente, porque a mesma medida daquilo que vós direciona para o seu semelhante, ou para um objeto, ou para o universo, a mesma medida vem em sua direção. Então, mesmo que uma pessoa possa lhe confrontar, lhe humilhar, lhe xingar, lhe agredir, se vós diz, não, eu estou no direito, porque eu fui agredido, então eu vou retrucar. Então aquilo é o início de algo que não terá fim, porque vós foi agredido, que seja verbal, mental, emocional ou fisicamente, ou espiritualmente, por uma magia negra, por exemplo. Então, se vós retruca, vós nutre, vós manda de volta aquela raiva, aquela vingança, aquele orgulho, o que vós mandou para quem lhe ofendeu, volta para vós a mesma medida. E daí a pessoa ao contrário, que já te agrediu, irá continuar te agredindo. E aquilo vós entrarão em um looping. Começarão a caminhar em círculos, até que vós perceba a armadilha que vós mesmo permitiu que se instalasse nessa sua existência.
Então, por aí eu espero que vós tenham entendido essa breve explanação, porque muito ainda terei a dizer, muito ainda terei a esclarecer e a direcionar. Porque eu me chamo Exu da Meia-Noite e muitos me chamam de Barão. Então eu saravo aqueles que são do Saravá, eu digo boa noite para aqueles que são da noite, bom dia para aqueles que são do dia, e nos veremos proximamente.